Olá pessoal, bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu falo sobre a previsão de 26 de agosto a 1º de setembro. Essa pode ser uma semana histórica. E eu digo isso porque a gente tem vários movimentos que são menores e importantes e outros que são simplesmente monumentais. Nessa semana a gente tem o fim de Mercúrio retrógrado e só por isso é ótimo. Entretanto, outro planeta entra em retrogradação, que é Urano em Touro. Mas não há nada mais importante do que começa a finalizar nessa semana. É o último retorno de Plutão a Capricórnio para fechar situações. E então a gente tem um encerramento desse ciclo que começou em 2008 e termina agora em 2024. Isso é algo monumental para a astrologia, certamente vai ter grandes impactos na vida de todos nós, principalmente de quem tem aspectos importantes em Capricórnio, que está vendo o encerramento de alguns processos importantes nesse momento, e também muitíssimo impactante na nossa vida coletiva. Que tal a gente conversar sobre isso e todos os outros trânsitos mais importantes para essa semana? Portanto, pegue lápis e papel aí, faça as anotações no teu calendário e vamos começar. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e clique no sininho para você receber as notificações e se tornar um inscrito do canal. Acompanhe também a Astróloga no site oficial com todas as informações sobre o trabalho e a gente se vê nas redes sociais muito. No TikTok e também no Instagram, @astróloga, simples assim. Aliás, ali nos stories eu publico muita coisa em se tratando das notícias que a gente vai casando e costurando, as notícias entre o céu e a terra. Bom, vamos começar? Vamos começar com os aspectos lunares, eu vou fazer uma leitura comentada como sempre, e a gente começa recapitulando a semana de lua cheia, né? A gente teve semana de lua cheia ontem e a gente teve no domingo, o último dia da lua cheia. É muito interessante porque no apagar das luzes desse mês, conhecido como o mês da queda do rei, que eu falei para vocês, fiz no vídeo de previsão de agosto, que a gente teria alguma coisa muito impactante. Na lua cheia, tivemos várias situações acontecendo, entre elas, inclusive, a despedida de figuras, reis arquetípicos, né, como Silvio Santos, Alain Delon e outras situações, mas é no apagar das luzes que algumas coisas importantes acontecem. Foi ontem, na madrugada de ontem, que a gente teve o chacoalhar de Lisboa e outras cidades de Portugal que viveram um terremoto, e foi justamente na conjunção na proximidade de uma lua em Touro com Urano em Touro. Eu queria dizer para vocês que a gente está na temporada virginiana, e Virgem é muitíssimo relacionada à mitologia de Gaia, a grande mãe terra. Como eu já venho estudando trânsitos astrológicos há muitos anos, é muito curioso imaginar que é na temporada de Gaia, da grande mãe terra, que ela chacoalha, que ela treme, que ela arde, que ela infla, que ela tudo. Então tem muita coisa acontecendo nesse final de semana. Houve aí o terremoto de Lisboa e também o Brasil a arder em chamas, né? Aliás, o Brasil é um país que tem um ascendente ali entre Aquário e Peixes. A gente está com planetas dificílimos em Peixes, e todas as vezes que a gente tem planetas no outro signo oposto e complementar que forma esse eixo, que é um cabo de guerra entre Virgem e Peixes, a gente tem questões seríssimas em se tratando de mudanças climáticas, grandes chacoalhadas em Gaia, revanche de Gaia e tudo isso acontecendo. Aqui em Brasília, até agora, o clima está irrespirável, né? A garganta, nariz, tudo, a gente vai sofrendo com tudo isso, né? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre essa história da lua cheia? Muita coisa aconteceu, e eu falo sobre isso na lua minguante. Vamos lá, essa semana a gente vai ter uma lua minguante, né? Que vai a semana toda, de 26 de agosto a 1º de setembro. Então, se na cheia a gente tem um apogeu, na minguante a gente tem um encerramento, a gente tem um fechamento. É possível que a gente ainda veja algumas coisas em se tratando da queda do rei, isso em se tratando de mortes reais ou simbólicas. É a última semana em que um poderoso, ou uma figura, uma mulher, né, um homem ou uma mulher, bom ou mal, isso não vem ao caso, pode perder a sua majestade, seja por morte real ou por morte simbólica. Bom, o que a gente pode ver esses dias em se tratando das nossas vidas pessoal e coletiva?
Nas nossas vidas pessoais, é o fim, é o encerramento da lunação de Leão, que começa com a lua nova, portanto, lua cheia, e agora a lua minguante, né? Bom, esses dias foram dias muito complicados, porque embora na alunação leonina a gente repense questões relacionadas à autoestima, a valor próprio, né, amor próprio, e tudo isso foi muito importante para muitas pessoas se pensarem sobre si mesmas, né? Principalmente aquelas pessoas que estavam em situações, se reerguendo de situações muito humilhantes, e isso é fato. Leão dá uma dose de coragem, de autoestima pra gente. A gente viveu aí nas últimas semanas, como a gente já tem falado, quadraturas difíceis envolvendo Marte, Júpiter, Saturno e Vênus, deixando a gente assim muito pequenininho. A gente está vindo de uma conjunção entre Marte e Júpiter, falei sobre isso em outros vídeos, e que dá um tom de um ego super inflado, como se a gente achasse que a gente pudesse conquistar o mundo com Marte e Júpiter, quase como se a gente tivesse assim desejos e sonhos megalomaníacos. E aí vem Saturno em quadratura e fala: pimba, só que você não, só que agora não, só que desse jeito não. Vocês sabem que se a gente parar para pensar um pouquinho, a vida tem sua sabedoria, né? Que foi interessante também, e o que eu andei ouvindo nesses últimos dias, o quanto foi importante que Saturno desse ali uma cortada em alguns egos super inflados, que é pra gente voltar, se aterrar e descobrir de fato o tamanho que a gente tem. Foi importante esses movimentos difíceis nesses últimos dias. Bom, se tratando de vida coletiva, também recapitulando do final da semana passada, final de semana até agora, a gente teve aí de novo e no último suspiro da lua cheia entrando na lua minguante, a troca de lançamentos de foguetes entre Israel e o Hezbollah. O Oriente Médio está vivendo um momento extremamente delicado. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Em se tratando de movimentos lunares, a gente imaginaria que a coisa poderia arrefecer nos próximos dias, só que daqui a pouco eu vou falar do assunto mais importante da semana, que é Plutão de volta ao signo de Capricórnio. Isso tem uma incidência muito grande em se tratando dos conflitos que a gente está vendo no mundo hoje em dia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mais pro final do vídeo, porque antes de Plutão de fato retornar para Capricórnio, a gente tem assuntos importantes em se tratando da Vênus. E a Vênus é a deusa dos relacionamentos, do amor, das artes, da diplomacia. Alguns aspectos que são favoráveis, outros nem tanto. Se a gente conseguir se colocar da melhor maneira possível, vai ser bem bom. Bom, vamos lá. A gente tem a Vênus em Trígono, boa relação com Urano em Touro. A propósito, a Vênus está em Virgem. Entre os dias 25 e 28 de agosto. Tá? Isso pode falar pra gente sobre boas notícias em se tratando de amores, trabalho, família, finanças, desde que já estejamos abertos ao fluxo criativo de Urano e da vida. Urano é movimento e até que coisas boas surjam, é preciso que a gente esteja aberto para isso. Portanto, permita-se se surpreender nesses dias em se tratando dos temas venusianos: estética, diplomacia e amor. Bom, no meio do caminho, a Vênus dá uma azedada com Netuno, ela faz uma oposição, de novo, Virgem, Peixes. Isso rola entre os dias 27 e 29 de agosto. Essa oposição fala pra gente tomar cuidado com o nosso olhar enevoado para as coisas, porque Netuno é aquela lente que dá uma poluída na nossa capacidade de perceber a realidade, e também tem a ver com questões ligadas à saúde. Mas se formos um pouco mais realistas e pé no chão, acho bacana isso, e responsáveis com a nossa tendência a fantasiar demais, quem sabe a gente pode aproveitar os bons aspectos da Vênus com Urano e Plutão que rolam nessa semana. Vamos lá. Um a um, os planetas estão entrando em Virgem. Então a gente tem a Vênus em Virgem, daqui a pouco ela sai, o Sol entrou em Virgem, daqui a pouco outro dos planetas, Mercúrio, vão entrando em Virgem aos poucos. Aos poucos, esses caras vão fazendo, como eu disse, oposição a Netuno e Saturno, que estão em Peixes. Esse é um eixo difícil, delicado para o mundo e para o Brasil, em se tratando de natureza, de questões relativamente a trabalho e à saúde. Portanto, doenças, queimadas, enchentes, tudo isso, terremotos, tudo isso está no horizonte da temporada virginiana. Sobre esses assuntos, portanto, a gente deveria ter atenção redobrada. A propósito, é no final da alunação leonina, inclusive, que uma leoa, uma artista, Preta Gil, diz pra gente que, infelizmente, está retomando o processo de
de cuidado, né, de tratamento, em se tratando do câncer. Preta, força, garota. Estaremos torcendo por você. Bom, vamos lá. A Vênus passa por aspectos favoráveis essa semana com Plutão, e eu gosto muito disso. Entre os dias 27 e 30 de agosto, aqui a gente está falando da possibilidade do renascimento. Plutão, em bom aspecto, fala pra gente de renascimento, de cura, tá? Principalmente dos relacionamentos amorosos. Ou seja, se formos criativos, como Urano, sem preconceitos, né? Como Urano, né? E se a gente der uma domada nas nossas expectativas fantasiosas com Netuno, e se a gente estiver confiante e aberto para os movimentos da vida, quem sabe essa semana a gente pode se surpreender com transformações bonitas que podem rolar até a Vênus entrar no outro signo e entra. Nessa semana a gente tem a estreia da Vênus no signo de Libra. Isso acontece vai rolar entre os dias 29 de agosto e 22 de setembro. Esse é um movimento muito favorável. A Vênus em Libra está domiciliada, está em casa, bonita, linda, gostosa, formosa, tesuda e favorável. Ela estará muito bem posicionada, né? E vai fazer muito bem às artes, à cultura, à diplomacia, aos relacionamentos de modo geral. Esse pode ser um posicionamento favorável para a diplomacia, para os diplomatas que têm encontrado tanta estagnação nesse momento do mundo, seja nas Nações Unidas, em se tratando de Oriente Médio, em se tratando de Venezuela, em se tratando de momomó. A diplomacia tem vivido tempos muito difíceis. Embora Plutão em Capricórnio também não aperta de um lado e afrouxa do outro. Sabe como é, né? Bom, nessa semana a gente tem o fim de Mercúrio retrógrado. Este cara que é tão famoso, faz tanto sucesso nas redes sociais. Na quarta-feira ele finalmente volta ao seu movimento direto. A gente vai ter retrogradação. Tivemos de 5 de agosto a 28 de agosto e finalmente ele termina. Seria interessante que a gente aproveitasse ainda os últimos dias para a gente afinar qualquer coisa. Deixo para vocês o vídeo sobre Mercúrio retrógrado, para vocês entenderem o que a gente viveu nessas últimas semanas e o que a gente pode viver depois. Essa retrogradação, ela aconteceu precisamente nos signos de Virgem e de Leão. Em Virgem, a gente repensou, reviu, retrogradação, repensar, rever. A gente teve a oportunidade de rever questões relacionadas à saúde e trabalho, inclusive alguns diagnósticos de saúde voltaram, é curioso imaginar, né, a sincronicidade disso. Entretanto, em Leão, a gente também teve a oportunidade de repensar algumas coisas voltadas para o indivíduo, para o ego, para aquilo que é importante para mim, não é para você nem para nós, é para mim. Se a gente pensou, elaborou, né, e se reatualizou aí desses últimos dias, ótimo. Se não, a gente ainda tem alguma oportunidade e a partir de quarta-feira a gente pode finalmente emplacar alguns projetos. Uma pessoa acabou de me escrever no Instagram perguntando quando é que vai ser o próximo Mercúrio retrógrado. Eu respondi para ela, calma minha filha, esse nem terminou, cada dia sua agonia. Ela falou assim, não, mas é porque eu tô pensando na cirurgia da minha mãe lá na frente, eu não queria fazer com Mercúrio retrógrado. Então fica para vocês, anota aí na agenda de vocês, o próximo Mercúrio retrô vai acontecer entre 26 de novembro e 15 de dezembro. Se você puder não marcar alguma coisa durante esse período, melhor. Se não, forças do destino, né, moçada? Bom, sigamos. Essa semana, um planetaço entra em retrogradação. É Urano retrô em Touro. Urano tá em Touro, vai ficar de 2018 a 2026. Então, os taurinos estão vendo a vida deles, assim, estremecer. A nossa também, porque todo mundo que tem aspectos importantes em Touro, e todo mundo tem Touro na mandala astrológica, vai sentir naquela área da vida onde tem Touro uma bela de uma chacoalhada. E ele está mexendo muito com as famílias, com recursos financeiros, com trabalho. A gente está vendo uma revolução no trabalho, gente. Nessa semana ele começa a sua retrogradação e ele vai ficar retrô, caminhando aparentemente para trás, entre o período, anota aí, 1º de setembro desse ano até 30 de janeiro do ano que vem, ou seja, a gente começa o ano novo com Urano retrógrado. Ele vai voltar dos graus 27 até o 23º grau, ele caminha 5 graus em retrogradação. Se você tiver aspectos importantes nesses graus, fica ligado, porque esse é um intervalo importante em que esse Urano retrógrado vai pedir para a gente fazer reflexões
e avanços de consciência Urano em certos assuntos, principalmente assuntos ligados a Touro, entre eles família, trabalho, finanças e valores pessoais, aquilo que é valioso, aquilo que é priceless pra gente, aquilo que não tem preço. Bom, moçada, queria falar agora do assunto mais importante da semana e que torna esta uma semana histórica, como eu disse. A gente tem Plutão, que está em retrogradação, voltando para Capricórnio. Plutão está retrógrado desde maio. Eu já fiz um vídeo grandão, importante, fruto de longa pesquisa sobre tudo isso. Deixo o vídeo para vocês, ok? Porque já está falando sobre o que pode acontecer essa semana. Entretanto, é nesses dias e é a partir de... Vou deixar para vocês a data, tá? Nessa semana que ele volta para Capricórnio. Como é que eu não anotei isso no texto? Fala sério, muita dislexia. E aí, a gente vai ter Plutão em Capricórnio até 19 de novembro. Então a gente tem agora, desde essa semana até 19 de novembro, todo um período de Plutão voltando para Capricórnio. Nesse momento, ele vai acabar de chacoalhar tudo ou selar, finalizar determinadas coisas que são super importantes do signo de Capricórnio. Pessoas que têm aspectos importantes em Capricórnio estão sentindo muito isso. E eu acho muito bonito, porque eu estou escutando histórias lindas de pessoas que passaram por uma jornada dificílima, de grandes transformações, de muitas dificuldades em Capricórnio. Gente que mudou de país, gente que ganhou neném, gente que estava com tanta dificuldade de conseguir um trabalho. Finalmente, as portas da esperança se abriram para a pessoa conseguir um trabalho bacana nessa reta final de Plutão em Capricórnio. Então tem coisas interessantes acontecendo, mas como é o apagar das luzes, ele ainda pode dar uma bela chacoalhada, principalmente em assuntos coletivos, que tem a ver com economia, com status quo, com política, tem a ver com territorialidade, mapas geopolíticos. Como o Capricórnio é o terceiro signo do elemento terra, é como se os mapas ainda estivessem em movimento. Aliás, tudo se movimenta e é interessante esse raciocínio simbólico. A terra chacoalha em Lisboa e a terra também se movimenta na possibilidade de um novo mapa mundi, dentro dos conflitos que a gente já está vivendo na atualidade, que são muitos. Então existe a possibilidade de ainda até o final desse ano, até novembro, a gente ter mudança geopolítica. Isso é enorme. Assistam o vídeo que eu acho que vai ser super importante para vocês. Eu ainda não entendo como é que eu não deixei a data aqui. Enfim, isso é um absurdo, mas vai estar na sua tela e você saberá o que fazer com isso. Assistam o vídeo, tá bom? O próximo movimento que é importante, que rola nessa semana e pega até o começo da semana que vem, é o último e não deveria ser desprezado. É Marte em quadratura com Netuno. Marte está em Gêmeos, vai fazer um aspecto desafiador com Netuno que está em Peixes entre os dias 1º e 4 de setembro. Mas eu já teria olhos para isso desde já. Marte é o deus da guerra e a maneira como ele se coloca com outros planetas no céu falam pra gente sobre como ele vai entrar em combate, como é que ele vai para pancadaria. Aqui a gente fala de um Marte que ainda está muito verborrágico, a palavra como espada, né? E aqui a gente está falando de um conflito com Netuno, que é deus da inconsciência, portanto podemos falar de guerra de narrativas, mais do mesmo, só que bem mais, tá bom? Guerra santa, intolerância religiosa e ações tremendamente equivocadas, iludidas, além de fraudes e mentiras. Um aspecto que pode respingar muito mal nas eleições do Brasil e dos Estados Unidos, mas também nas nossas vidas pessoais, e especialmente preste atenção em pessoas que têm aspectos importantes em Áries, ou melhor, Sol em Áries e Ascendente em Áries. Enfim, tentando ligar os pontos dessa semana, que como eu disse pode ser histórica, essa pode ser uma das semanas intensas de 2024. Aí o povo fala de novo, Aline, aí eu falo de novo. Não reclama comigo não. Reclama com o Cosmos, não tem nada a ver com isso, estou só traduzindo. Isso por causa do fim de Plutão, do apagar das luzes de Plutão em Capricórnio. Muita mudança pode acontecer até novembro, e isso acontece a partir de já. A gente não precisa esperar chegar ainda. Plutão entrando de vez em Capricórnio, a gente já pode sentir toda essa semana mudanças que são estruturais, afinal de contas, Capricórnio é estruturante. É por isso que o chão vai tremer de maneira real
e de maneira objetiva e de maneira subjetiva. Fez sentido para vocês? Eu realmente espero que sim. Deixem cá embaixo, no nosso espaço de terapia coletiva, alguns dos seus comentários, que é para a gente ir conversando uns com os outros. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Nessa semana eu posso fazer vídeos que sejam, digamos, que venham explicar alguns dos movimentos mais importantes da semana. O que vocês querem, sobre o que vocês querem falar essa semana. Deixem cá embaixo e a gente conversa e vai além nesses assuntos. Combinado? A todos eu desejo a melhor semana possível, um beijo carinhoso. A gente se encontra de novo na quarta-feira. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.